Você já parou para analisar que a sua mente funciona como um computador? Reflita quais os programas tem instalado em você. Lá na sua parte mais profunda, o seu subconsciente ou inconsciente. O que está nesse subconsciente é que determina como administra as situações da sua vida. Você pode ter programações limitantes desenvolvidas quando ainda era um bebezinho e outras situações vivenciadas ao longo da sua vida. Para a nossa mente, o nosso desejo é uma ordem. Ela cumpre fielmente o que enviamos a ela, seja bom ou ruim. Muitas vezes, sem percebermos, enviamos à nossa mente mensagens negativas e elas acabam por serem aceitas, refletindo em fracassos e frustrações em nossa vida. Todos querem o melhor para suas vidas, o sucesso dos seus projetos, mas acontece que alguns fatores psicológicos agem como bloqueios, sim, bloqueios das nossas realizações. Mesmo que o consciente da nossa vida seja repleto de pensamentos positivos e otimistas, nós agimos usando o subconsciente cerca de 95% do tempo. Os pensamentos negativos habituais que surgem a qualquer momento, quando não estamos focados nos pensamentos positivos, podem prevalecer. Eles operam quando você está dormindo, trabalhando ou a qualquer momento que não seja focado conscientemente nas suas afirmações positivas. Quantas vezes você leu obras de autoajuda, fez cursos, planos de ano novo para superação e jurou que melhoraria na sua vida e depois percebeu que ficou na mesma? Como o consciente funciona só cerca de 5% do tempo, ele tem pouco poder para suplantar a enorme influência do subconsciente. Para gerar mudanças duradouras em nossos pensamentos, devemos alterá-los não apenas no consciente, mas também no subconsciente. Então, para você resgatar realmente a sua capacidade de superação, é preciso reprogramar conteúdos que você traz em seu próprio subconsciente. Isso explica, em parte, o porquê que as pessoas não conseguem concretizar muitas coisas. Por quê? Muitos falam que o poder está no pensamento positivo, que a lei da atração funciona quando nós pensarmos de maneira positiva. Aí tudo vem de bem para melhor. Ora, se fosse simplesmente assim, será que nós não estaríamos resolvidos em todas as áreas? Não seríamos prósperos financeiramente? Não trabalharíamos na nossa atividade dos sonhos? Não conheceríamos lugares que realmente nos dão prazer? Viajaríamos o mundo? Atraríamos a nossa princesa ou o príncipe desencantado e não sapos que nos fazem sofrer? Enfim, isso acontece de fato. Na realidade, vemos na maioria que isso não acontece. Conscientemente, a pessoa quer isso. Até ela procura falar coisas positivas para isso. Mas, inconscientemente, ela se boicota. Inconscientemente, ou no seu subconsciente, que é alimentado não só por aquilo que ela traz, mas por todo um coletivo que nós vivemos e que está cada vez mais comprometido, como vemos aí pelos noticiários, como vemos aí por tudo o que acontece à nossa volta. E isso vai comprometendo a nossa vida e a nossa capacidade de realmente atrair coisas positivas. Um outro ponto é que nós temos a ilusão de que nós
pensamos e falamos coisas positivas. Na maioria das vezes, nós vivemos e nós nos relacionamos no piloto automático. Nós não agimos, nós reagimos às situações que vêm ao nosso encontro. E, com isso, nós não assumimos o comando de nossas vidas. Nós não focamos realmente de uma maneira construtiva, constantemente na maioria do nosso tempo. Sempre há um pensamento negativo, sempre há um sentimento negativo que acaba boicotando todas aquelas palavras positivas que em algum momento nós falamos no decorrer da nossa semana ou no decorrer do nosso dia. É preciso ativar de maneira mais constante o nosso observador interno para que possamos assumir realmente as rédeas do controle dos nossos pensamentos e sentimentos. Também é importante sabermos que é fundamental trabalharmos com as projeções conscientes que são feitas na medida que usamos uma palavrinha muito mágica, que é a palavra eu. Toda vez que você falar eu, preste atenção, porque ali está a presença de uma força divina, é a partícula divina que existe dentro de nós e ela tem o poder de atrair a vibração de igual espécie àquilo que nós estamos falando. É o que muitos chamam de decreto. Então, durante o tempo que você está acordado, durante o tempo que você pode projetar algo na sua vida pelas palavras ou pelos pensamentos, procure usar essa palavra. Eu sou próspero, eu sou produtivo, eu sou saudável, eu sou realizado, ou simplesmente associar o eu à saúde, eu, amor. Traga para dentro de si todos os atributos e situações e projeções positivas que você quer para a sua vida. Isso é um ponto fundamental, simples, porém mágico. E faça isso com constância. Alguns estudiosos dizem que isso é necessário ser feito no mínimo por 21 dias e num prazo de 90 dias é o ideal. Constantemente repetir essa projeção para que você possa construir, na realidade, um jardim interno, vincular aquela vibração que você tem dentro de você, trazendo aquela vibração de igual espécie para ajudá-lo na concretização daquilo que você deseja. Coloque então como ponto fundamental ativar o seu observador interno, despertar a sua consciência e ter essa repetição consciente da palavra eu, para lhe ajudar na realização das suas metas. Um outro ponto importante é você colocar o sentimento nisso. Não repetir apenas como um papagaio, e sim sentir. Quando você fala assim, eu sou próspero, sinta toda a alegria, o conforto, o prazer, o bem-estar, a segurança disso em sua vida. Tome posse disso, mesmo que diante do seu entorno esteja ao contrário disso. O grande desafio da transformação é justamente você focar naquilo que essencialmente mesmo que funcionalmente aquilo ainda não esteja acontecendo. Esses pontos são muito positivos, muito construtivos e que certamente lhe ajudarão em seu processo de mudança interna e externa. Então, trabalhar o que cada um traz em seus conteúdos, que estão gravados em seu computador
mental lá na parte mais interna, no seu subconsciente, é algo muito importante. Veja bem, se as pessoas têm um determinado padrão mental negativo, derrotista, um padrão mental do medo, um padrão mental da baixa autoestima, um padrão mental da raiva. Vou dar um exemplo da raiva. A pessoa sente raiva e rancor durante um dia, 2, 1 ano, 10, 15 anos da sua vida. Essa raiva que ela sente durante 15 anos da vida dela, ela é um padrão vibratório que fica não só armazenado no seu aparelho mental, nos níveis mais profundos, mas é uma vibração que ela vai desprendendo como se fosse um gás, um fluido, uma energia. E esse gás, esse fluido, essa energia, ela vai formando uma vida, um ente. Uma entidade forma pensamento, uma entidade forma sentimento. E essa entidade forma pensamento e sentimento, ela fica vinculada à pessoa. Ela passa a ser uma vida que fica próxima da pessoa. E como toda vida, como todo ente, ele precisa de alimento para sobreviver, ele precisa de alimento para existir. E como o alimento dessa entidade forma pensamento, sentimento, raiva, rancor, o que vai acontecer? Ela vai influenciar a pessoa para que ela tenha cada vez mais raiva e cria assim um círculo vicioso que vai fazendo com que a pessoa já não haja, mas ela sinta as reações de algo que não vem apenas dela, mas de toda uma, que nós chamamos de egrégora, que é um conjunto de energias, que é formado pelo sentimento dela, e não mais dela, mas de todo um coletivo de energias da raiva. Então, todos os seres humanos que sentem raiva em todos os continentes do planeta Terra emitem uma determinada frequência vibratória que se une e forma uma grande egrégora da raiva. Essa egrégora da raiva influencia cada parte que tem conexão com essa vibração. Então, é algo muito sério, porque cada célula, cada pessoa passa a ter uma conexão com essa raiva. Então, esse ente forma sentimento que foi formado através de um padrão de sentimento de conduta repetida ao longo de muitos e muitos anos, passa a ser uma força que exerce um domínio na maneira da pessoa se conduzir. E isso vai fazendo com que a pessoa se sinta oprimida, a pessoa se sinta pesada, a pessoa se sinta sugada, vampirizada e passe a agir cada vez mais no piloto automático, passe a agir cada vez mais de maneira inconsciente, tendo os lampejos de consciência, mas muitas vezes não conseguindo sair daquele estado que lhe faz cada vez sentir mais e mais raiva. Então, cada indivíduo, para sair de um estado num padrão de consciência negativa, é realmente necessário que ele tenha ajuda, que ele possa colocar atenção nisso, colocar foco nisso. E é interessante que essa egrégora comprometedora, essa entidade forma sentimento, ela faz de tudo para que a pessoa não a identifique. Porque se a pessoa identificar, se a pessoa for ao encontro de eliminar, de
o ponto de conexão de alimento com essa força, ela vai deixar de existir. Então, dentro do ponto de influência que ela tem no lado inconsciente até da pessoa, ela vai exercer a sua influência para criar barreiras, para criar obstáculos, para que a pessoa não se mova na direção da solução, não se mova além da inércia e não transmute um padrão de conduta que vai efetivamente criar o desligamento desse padrão vibratório de energia. Então, despertar a consciência, mudar um padrão de conduta, ela vai muito mais do que palavras, ela vai muito mais do que repetição de coisas positivas. É preciso que a pessoa compreenda, ela se caminhe na direção do autoconhecimento para entender esses mecanismos de energias que ela acaba se envolvendo e muitas vezes de maneira inconsciente não sabe o quão perigoso é ela repetir um padrão de conduta negativo. Muitas vezes, ou algumas vezes, ela fala, mas isso aí é uma raivinha, afinal nós somos seres humanos, quem é que nunca sentiu raiva? É só uma expressão do meu ego, e o meu ego é um ego de estimação, não é? E eu quero cultivá-lo ele porque eu não quero ser perfeita aqui na Terra. Tudo bem, é interessante isso, mas isso começa dessa maneira e depois aquilo vai evoluindo e pode comprometer realmente a vida das pessoas. Tem um ditado que diz, se você planta flores, você vai colher flores, e se você cria vampiros, você vai ter que dar alimento a esses vampiros. Então é fundamental que cada um amplie a sua reflexão, que o pensamento é uma grande força, o sentimento é uma grande força. E esse nosso corpo é um corpo físico, emocional, mental, espiritual e em outros níveis também mais sutis. O que você tem alimentado? Como você tem alimentado o seu corpo físico? Como você tem alimentado o seu corpo mental? Como você tem alimentado o seu corpo emocional? É uma responsabilidade de cada um tomar consciência disso. Nós nascemos nesse plano e vestimos essa roupa com esses corpos e temos uma responsabilidade por esse empréstimo que nos foi dado para a nossa jornada na Terra. Aprimorar a sua visão, o seu conhecimento, a sua consciência, para lidar de maneira mais sábia com todos esses corpos é fundamental. Então, o autoconhecimento é um caminho e para aí existem muitas formas de você desenvolver o seu processo de autoconhecimento, é um caminho para você trabalhar essas questões. Então se conscientize, você não é apenas aquilo que você come, você é aquilo que você pensa, aquilo que você sente, as suas palavras, as suas atitudes. E conforme for esse grau de vibração dessas palavras, desses sentimentos, dessas suas atitudes, são escolhas que você faz e atrairá para a sua vida exatamente aquilo que você plantar. E o que você está plantando com os seus pensamentos, seus sentimentos e suas atitudes. Esse é o grande ponto de reflexão. É fácil criticar tudo que está à nossa volta. É fácil criticar o nosso amigo, a nossa amiga, a nossa vizinha, o nosso vizinho, aqueles que aparecem no noticiário, o governo, os partidos, a direita, a esquerda, a política, a educação, as raças, Deus e todas as forças que existem, mas
o que cada um pode fazer para melhorar isso? O que está faltando você se conscientizar e fazer para se aprimorar? Esse é o grande ponto de reflexão. E a reflexão de hoje passa por isso. Como eu estou alimentando os meus corpos e como eu posso ir além e conseguir mudar de dentro para fora e fazer coisas melhores para mim, para o meu semelhante, para a natureza e para o universo. Tudo que a gente está vendo de atrocidades aí nos noticiários e ficamos espantados é um efeito. É um efeito. E a causa? A causa é que cada célula, cada indivíduo pode dar a sua parcela de contribuição para se aprimorar, para se aperfeiçoar, para se harmonizar. Quanto mais cada indivíduo se harmonizar, certamente daremos uma contribuição para surgir uma harmonia maior em todo o mundo. Ser um problema a menos e uma solução a mais no planeta Terra é responsabilidade de todos nós.